O oceano é muito mais fundo do que você pensa, tão fundo que o seu cérebro é incapaz de entender a escala. Até esse vídeo. Lá embaixo tem um segredo que eu juro que vai te deixar em choque. Vamos descer. Você é esse submarino aqui. Com 0 metro, você encontra o plâncton Noctilucas scintillans, que é assim no microscópio. Ele faz golfinhos ficarem com LED e a chuva parecer de outro planeta. Esse brilho é ele tentando te matar para você sair da água dele. O plano é grudar em você, pro seu brilho aparecer para tubarões. Sorte que você não é tão gostoso assim. Ou é. Com 13 metros você acha o ovo do tubarão chifre, que é assim para prender entre rochas. Logo abaixo está a juba de leão, a maior água-viva do mundo, que chega a 36 metros. Essa também é a profundidade da misteriosa cidade de Yonaguni, que tem essas estruturas que não sabemos se foram humanos que fizeram, mas provavelmente foi a natureza. Chegamos em 25 metros. Aqui encontramos pérolas, que são formadas quando a ostra tenta prender invasores, como parasitas ou grãos de areia. Mas a chance de você achar uma pérola é 1 em 10 mil. Com 30 metros, chegamos na profundidade em que Harrison bateu um recorde bizarro. Ele ficou preso 3 dias aqui embaixo. Como? O navio dele afundou enquanto ele dava bom dia pra privada. Harrison ficou preso num bolsão de ar e esqueceram ele lá. Quando o mergulhador foi resgatar os corpos, encontrou essa mão que segurou ele. O mergulhador se cagou e Harrison foi resgatado. Nessa profundidade você também vê o maior coral do mundo. Isso tudo é um único ser vivo, que estava aqui quando o Brasil começava a ser colonizado. Esse coral tem 34 metros e pode ser visto do espaço. Descemos mais um pouco e atingimos a profundidade máxima de mergulho recreativo. E com 60 metros, estamos na profundidade da piscina mais funda do mundo, que fica em Dubai. Ela foi feita para parecer uma cidade submersa com motos, móveis e quartos. E percebeu que a água é azul? Nessa profundidade, você descobre que a água não é transparente. Ela é um pouco azulada, mas você precisa de muita profundidade para perceber. Chegamos no fundo do buraco azul de Belize, essa caverna submersa gigante. E agora batemos o recorde mundial de mergulho livre. Herbert Schmidt chegou aqui só com um fôlego. Atingimos a profundidade do animal mais psicopata do mundo. Golfinhos são tão safados que uma cidade francesa proibiu pessoas de entrarem no mar por causa do zafar, um golfinho que gostava um pouco demais de humanas. Eu não posso nem falar o que golfinhos fazem sem esse vídeo ser bloqueado. Mas imagine atos bizarros com animais mortos e grupos de machos juntando em fêmeas. Eles também usam filhotes de tubarão como bolas de vôlei e mordem baiacus para usar o veneno deles de entorpecente. Com 430 metros, atingimos o ponto mais baixo na Terra, o Mar Morto. A água é tão salgada e densa que você flutua e pode morrer se virar de bruços. Isso porque o peso da água dificulta virar de volta, e 1 minuto com a cabeça nessa água pode te deixar cego, surdo e mudo. Os únicos seres aqui são micro-organismos como algas, que deixam a água vermelha. Nem o tardígrado, que sobrevive 10 dias no espaço, sobrevive aqui. Mas como tem um mar 430 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto na verdade é um lago. Agora chegamos na profundidade máxima das baleias azuis, o maior animal da Terra. Logo abaixo está o peixe do apocalipse, que tem esse nome porque o folclore japonês diz que se você ver um na superfície, vem terremoto. Batemos a profundidade do Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. E agora chegamos no motivo de você ter clicado no vídeo, a zona do gigantismo abissal. E sério que você chegou até aqui e não se inscreveu? Nessa profundidade a água esfria muito, e água fria é mais densa, ou seja, ela afunda. Então a partir daqui encontraremos monstros cada vez mais gigantescos que precisam ter esse tamanho para suportar o frio e a fome. O frio também desacelera o metabolismo dos animais, então eles vivem muito mais. E mais tempo de vida é mais tempo para crescer. Aqui encontramos o tubarão da Groenlândia, que tem quase a idade do Brasil. Com 900 metros, estamos na profundidade máxima de submarinos nucleares. Eles circulam os oceanos com mísseis mais que suficientes para destruir a humanidade. Chegamos na zona da meia-noite. A luz não chega aqui e a pressão é a mesma de Vênus. Não atingimos nem 10% do fundo e tudo abaixo é breu. Por isso 90% dos animais vêm com LED para achar um parceiro. Boa parte desses animais passam a vida inteira sem encontrar um membro da mesma espécie. Se coloque no lugar deles. Uma vida inteira na escuridão e solidão. Quando aparece uma luz, você pensa que seus dias de mão direita acabaram. Então chega mais perto e descobre que a luz é o peixe-diabo, o último brilho que você vai ver. Com 1500 metros, atingimos
o bloop, o maior som já registrado no mar, que durou 1 minuto. Ele foi tão alto que achavam que só poderia ser um monstro muito maior do que qualquer animal conhecido. Assim surgiu essa imagem que você talvez já tenha visto. Mas hoje acham que o bloop era um super iceberg soltando da Antártida. Com 2.000 metros, você encontra monstros que não querem brilhar, só se esconder. Vou acender a luz, se prepara. Se aliens existem, se parecem mais com a gente do que isso. As lulas magnapinas têm 10 metros e nadam por aqui provocando infartos em qualquer humano maluco o suficiente para descer até esse ponto. Quer mais? Toma! O dragão negro é tão assustador que inspirou o Alien. Com 2.450 metros, chegamos na plataforma de petróleo mais funda do mundo, a Perdido. Não preciso explicar o nome, né? Mas como plataformas flutuam, mesmo com tempestades e tsunamis, elas usam flutuadores. Esses reservatórios gigantescos com água, que são presos no fundo do mar com cabos. Ah, eles também usam hélices gigantes, que giram contra as ondas. Se a plataforma quiser sair de lá, é só tirar os cabos e rebocar ela. Atingimos 3.000 metros, e os monstros continuam crescendo. Aqui vemos lulas colossais e cachalotes lutarem até a morte. Olha as cicatrizes desse duelo. Finalmente chegamos no Titanic, e no submarino que implodiu perto dele. A pressão aqui equivale a 40 aviões na cabeça e matou os tripulantes em 1 milissegundo, 200 vezes mais rápido do que o cérebro poderia processar. E estamos tão fundo que as vítimas do Titanic demoraram 2 dias para chegar até aqui. Mas se a pressão mata a gente, por que essas gelatinas vivem de boa? O principal motivo é que você tem ar dentro e a água quer penetrar todos os seus buracos, literalmente. Lá ele, com 4.000 metros, ultrapassamos a cachoeira subaquática de Maurício, esse cânion gigantesco que buga seu cérebro só de olhar. E agora atingimos um marco, a profundidade média do oceano. Estimamos que tem 50 trilhões em minérios ocultos. Por isso o Brasil está tentando expandir suas fronteiras marítimas. Nessa profundidade, encontramos o ser mais bonito da Terra. Depois de você, o sifonóforo atinge 50 metros e brilha para atrair presas. Ele é como uma rede de pesca carnívora que envenena e paralisa suas presas. Então não encoste. Pouco abaixo estamos na base do cânion de Nazaré. Essa subida cria as maiores ondas do mundo, com 30 metros. Essa também é a profundidade máxima do Triângulo das Bermudas, que não está nem perto das partes mais perigosas do oceano. Com 6.000 metros, chegamos na Zona Dal. O nome vem de Hades, o deus do submundo. Então o que você tá fazendo aqui? Por coincidência, na zona de Hades está o maior vulcão do mundo, o Tamo Massif. Sim, tem vulcão debaixo d'água. Um pouco abaixo está o naufrágio mais fundo, o navio americano USS Samuel Roberts, que foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Chegamos na altura do Everest se estivesse submerso, e ele não é a maior montanha do mundo. O Mauna Kea tem 10.200 metros de altura, mas está 60% submerso. Atingimos o ponto mais fundo alcançado por humanos, que tiveram que voltar quando uma janela rachou. Essa profundidade equivale à altitude média de um voo comercial. Então, se viajar de avião, olhe para baixo e pense no abismo que é o oceano. Chegamos ao fundo. Aqui na Fossa das Marianas está o Challenger Deep, o ponto mais fundo conhecido, mas provavelmente existem partes ainda mais fundas. E até aqui a vida acha um caminho. O tardígrado suporta pressões 6 vezes maiores que isso. Afinal, ele sobrevive 10 dias no espaço. Esse ursinho aguenta 151 graus de calor e a menor temperatura do universo, o zero absoluto. Ele consegue isso se desligando, nesse modo chamado criptobiose. Esse cara pode ficar 30 anos sem comida ou água. O oceano é tão inóspito que só 5% do fundo é mapeado, uma precisão 300 vezes pior que Marte. Sabemos a composição química de estrelas em outras galáxias, mas não conhecemos 80% dos bichos que vivem no fundo do abismo. Ah, e cientistas acreditam que 6 espécies de gigantes ainda não foram encontradas. Bons sonhos! E eu prometi um segredo no início do vídeo, né? Humanos nunca chegaram aqui embaixo, mas nosso lixo sim. Nem o ponto mais remoto está salvo do ser mais destrutivo da Terra. Se coloque no lugar desse alien. Ele vê objetos misteriosos caindo até o leito, mas os objetos não se decompõem. O alien vê uma luz descer dos céus. Ela brilha mais do que ele é capaz de imaginar. Para ele, o alien é você. O monstro não está escondido no fundo do oceano. Ele está na frente do espelho.